A maioria dos erros teológicos não nasce de uma exegese mal feita, mas lá das inferências. Então hoje eu vou te ensinar como que você faz uma boa inferência. Não é de especulação, não é do que você acha, mas é da fidelidade nas escrituras. Então vamos lá para a minha tela que a gente vai fazer isso aqui, ó, partindo do nosso aplicativo. Na semana passada, ou no último vídeo, nós fizemos aqui uma exegese completa aqui em Colossenses 1, de 1 a 2. Se você assistiu esse vídeo, você viu como que a gente usa aqui o nosso aplicativo. E foi dito, se você é preguiçoso, aqui não é seu lugar. Aqui é lugar para a pessoa que quer estudar, conhecer e se dedicar à palavra de Deus e à fidelidade à palavra de Deus, porque não basta só estudar, tem que estudar da forma correta, né? Então aqui é o nosso aplicativo Sola Escritura, foi desenvolvido aí com muita dedicação e nós fizemos aqui esse estudo. Esse estudo está disponível aí para você poder baixar. Colossenses 1, 1 e 2. Então, o que é uma inferência? Inferência é aquilo que não está escrito diretamente no texto, né? Então, a partir desse estudo que a gente fez, nós vamos apenas clicar nesse botão aqui, ó, inferências do texto, e vamos esperar ele produzir para a gente aqui a inferência, né? A gente está estudando aqui, então, Colossenses 1, verso 1 e 2, vamos relembrar o que o texto está dizendo para a gente. Novo Testamento, Coríntios, Filipenses, Novo Testamento, Mateus, Marcos, aqui, ó, Colossenses 1, verso 1 e 2, diz assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto, então, que nós estamos estudando. E vamos ver aqui o que o aplicativo gerou para a gente como inferências do texto. Ele fala assim, ó: com base no estudo exegético fornecido em Colossenses 1, verso 1 e 2, e fundamentado na tradição teológica reformada, apresento as seguintes inferências teológicas cristocêntricas e pastorais. Então, é teológico, cristocêntrico e pastoral, com base na doutrina cristã reformada. Isso aqui é a base do nosso estudo. Inferências teológicas principais. Inferência número 1. O monergismo divino na constituição do ministério e da igreja. Qual que é a base exegética para isso? A expressão pela vontade de Deus. Dia telematus tel, como causa eficiente do apostolado de Paulo e da designação passiva dos crentes como santos, separados por Deus. Qual que é a relação bíblica teológica aqui, ó? Essa inferência ecoa Gálatas 1:1, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, e de João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Não na teologia do pacto, a iniciativa ela é sempre descendente. Então, a primeira inferência é o monergismo divino na constituição do ministério, né? Quem que constitui um ministério? O que eu posso dizer a partir aqui de Gálatas 1? Não da parte de vós, mas da parte de Deus. Quem constitui o ministério? É Deus. Essa é uma inferência que a gente pode dizer aqui. O que o William Hendricks diz? Ele fala assim, ó, enfatiza que a autoridade ela não reside na pessoa, mas na comissão. A vontade de Deus é a pessoa sobre... A vontade de Deus é a rocha sobre a qual
o ministério repousa, eliminando a jactância humana e garantindo a validade da mensagem, independente da popularidade do mensageiro. Então, é Deus. A segunda inferência, a tensão escatológica da identidade do cristão. O já e o ainda não. Né? A base teológica para afirmar que esse texto permite que a gente fale sobre essa tensão escatológica, né? Na doutrina reformada existe muito isso, né? O já e o ainda não. A justa posição locativa em Cristo. Né? No estudo passado a gente falou sobre essa dupla cidadania, né? Os cristãos fisicamente estão em Colossos, mas espiritualmente eles estão em Cristo. Esfera geográfica e temporal. Relação bíblica teológica. Reflete a doutrina dos 2 séculos, as 2 eras. O crente foi transportado do império das trevas. Colossenses 1,13. Vamos ver lá o que fala Colossenses 1,13. Fala aqui, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Filho do seu amado. Para o reino do Filho é a antítese agostiniana entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, a gente pode inferir aqui essa doutrina do já e do ainda não, a tensão escatológica da identidade dos homens. O diálogo com a teologia reformada confirma a escatologia inaugurada. O cristão reformado não é um gnóstico que nega a matéria. Em Colossos, importa, pagamos impostos, trabalhamos, sofremos. Lembrando que quando a gente fez a exegese aqui no vídeo anterior, Colossos é o dia de hoje, né? A vida cotidiana aqui nessa terra. A gente pode entender dessa forma. Nenhum secularista que vive apenas para o aqui e o agora. A nossa cidadania, Filipenses 3,20, é celestial, mas nossa embaixada é terrena. A santificação ocorre no atrito entre a perfeição da posição em Cristo, a corrupção e do ambiente em Colossos. Então tem essa tensão. Nós vivemos num mundo corrupto, sendo já transformados por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos transformou, mas nós permanecemos aqui em Colossos, aqui nessa terra, né? Passando por provações, passando por dificuldades, passando por aflições, por dores. É isso que ele está falando aqui, né? A síntese teológica. A verdadeira identidade do crente, ela é definida por sua união federal com o cabeça, Cristo, e não por sua localização cultural ou sociológica. A nossa identidade, então, é definida por em quem nós estamos. Estamos em Cristo. Né? Interessante. Inferência 3. A inseparabilidade entre fé e fidelidade, que é a perseverança. A base exegética para a gente afirmar isso é a gramática que une santos e fiéis. A palavra grega usada aí num único grupo de pessoas. Santos e fiéis estão unidos num único grupo de pessoas. A relação bíblica teológica, Tiago 2,17, que fala: a fé sem obras, ela é morta. A eleição, santos, necessariamente produz perseverança dos fiéis. Então a gente pode inferir isso. Santos e fiéis, fé e fidelidade são inseparáveis. Diálogo aqui com a teologia reformada. Essa inferência ataca o antinomianismo. Na soteriologia reformada, a justificação, declarados dos santos, é distinta
mas nunca separada da santificação. Aquele que foi separado pelo Pai, a posição de santo, né? Inevitavelmente se torna leal ao Filho, é a prática. Então, não tem como separar. Se Deus me separou para ser santo, inevitavelmente eu vou me santificar, vou praticar boas obras, eu vou ser fiel ao Pai, né? Tem gente que fala assim, os reformados falam assim, se eu sou salvo para sempre, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, é isso que a gente pode inferir. Santos e fiéis, eles estão no mesmo grupo de pessoas aqui. A fidelidade aqui não é causa de salvação, mas é a evidência necessária da perseverança dos santos. A síntese. Não existe cristão carnal permanente na teologia de Paulo. Se alguém é santo em Cristo, ele se manifestará como fiel em Colossos. Colossos pode ser corruptível, pode estar falando das filosofias vãs, pode estar te oprimindo, mas se você é santo em Cristo, você permanece fiel, porque essa é a identidade dos santos, né? A identidade qual que é que a gente viu aqui na semana passada? Aos santos, aos fiéis e aos irmãos. Aquele que é chamado por Cristo, ele é o quê? Ele é santo, ele é fiel, ele é irmão. É a nova identidade. Inferência 4. Ordem lógica da soteriologia. Base exegética. A sequência invariável, graça e paz. A relação bíblica teológica, Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé. Graça. Tenhamos paz com Deus, Efésios 2:9, né? O diálogo com a teologia reformada. A graça, que é caris, é a causa raiz, a paz. Eirene é o fruto. Inverter essa ordem é cair no moralismo. Então, qual que é a ordem lógica da soteriologia? Então, graça é a causa, favor imerecido. Então, a causa, se Deus manifesta favor imerecido, como consequência, eu tenho paz. E a gente viu também lá na nosso estudo exegético que essa paz aqui é muito mais do que conforto, bens materiais. É reconciliação. Então, a reconciliação é a consequência do favor imerecido de Deus para com os seus, né? A paz objetiva, fim da guerra com Deus, precede a paz subjetiva. Síntese com Hendriksen. Como notado no estudo base, Hendriksen insiste que não há paz sem graça. Teologicamente, isso significa que a reconciliação é um ato da livre disposição de Deus, antes de ser uma experiência humana, paz. Então aqui a gente viu as inferências teológicas principais de Colossenses 1, verso 1 e 2. E quais são as inferências aqui cristocêntricas? Cristo como nova esfera de existência, o novo templo. O termo em Cristo, quando ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele está falando sobre esse em Cristo. Quando ele diz em Cristo, não é meramente uma metáfora de lealdade, mas uma definição ontológica. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava localizada no templo. As pessoas, quando elas queriam conversar com Deus, apresentar o holocausto, era no templo. A tenda, lembra da tenda que ia? Era a presença de Deus ali em algum lugar específico. Agora, o lugar de encontro, proteção, vida e bênção é a pessoa de Cristo. A implicação disso, né? Cristo é o cumprimento da geografia sagrada.
Não há mais lugares santos. Jerusalém, Gerizim, né? Igual lá em João 4, né? João 4 fala que ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não tem um lugar específico para adoração, mas uma pessoa santa na qual habitamos. Ele é o verdadeiro lugar santíssimo. Por isso que ainda fala, ó, aos santos fiéis irmãos em Cristo. Cristo como mediador da vontade do Pai. Paulo, ele é apóstolo pela vontade de Deus, mas é apóstolo de Cristo. Implicação: a vontade oculta do Pai se tornou vontade revelada e executada apenas através do Filho. Não há acesso à vontade de Deus, seja para salvação ou vocação, contornando a Cristo. Ele é executor do pactum salutis. Toda autoridade que Paulo possui é derivada da supremacia de Cristo. O tema que será explodido nos versos 15 a 20. Cristo como a fonte da paz messiânica. A paz, que é a Shalom, prometida pelos profetas, Isaías 9, 6, que ele é chamado de príncipe da paz, é agora dispensada. Mas não dispensada de dispensa, é dispensada de derramada, né? Implicações. A saudação não é um desejo vazio, mas a aplicação dos benefícios da expiação. A paz do verso 2 é o resultado direto do sangue da sua cruz, mencionado no versículo 20. A saudação epistolar é, portanto, uma aplicação litúrgica da sua obra consumada, da obra consumada de Cristo. Então vamos lá. Já falamos então agora as inferências cristocêntricas, né? E terceiras inferências para a vida da igreja, né? Dois versos, hein? Que versos poderosos. Ó, e se você tá gostando, você ficou aqui até agora, você tem que curtir esse vídeo, você tem que se inscrever no canal, você tem que ativar as notificações para você não ficar de fora. E no final desse vídeo você vai receber um presente aí maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Terceiro, inferências para a vida da igreja. Eclesiologia. A igreja como comunidade confessional e fraternal. A doutrina. A igreja não é uma ONG ou clube social. Ela é uma assembleia de santos, né, separados do mundo. É uma assembleia de irmãos unidos entre si. A santidade, ela define a fronteira, o mundo, a fraternidade define a vida interna. O culto, ele deve começar com a declaração de autoridade divina, vontade de Deus e a implantação de bênção, graça e paz. Graça e paz. Na sua igreja é cumprimentado com a graça e a paz do Senhor? Se é, saiba que é por causa disso aqui, ó. A liturgia reformada não é invenção humana, mas resposta ao Deus que fala primeiro através dos seus apóstolos. A liderança, a distinção entre Paulo, apóstolo, e Timóteo, irmão, ela infere numa estrutura de autoridade diferencial, porém colegiada. A igreja ela precisa de quê? De ofícios ordenados, mas exercidos em espírito de fraternidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Cada um tem o seu ofício que foi ordenado. Ordenado por quem? Por Deus. Em quem? Em Cristo. Tá bom? Então a missão aqui é fidelidade contextualizada. E que é a aplicação disso?
A igreja, ela está em Colossos. Isso infere que a missão da igreja, ela é encarnacional. Que palavra, hein? Encarnacional. Nós não somos chamados a criar guetos cristãos isolados da cultura. Fugir de Colossos, né? A gente precisa lembrar do primeiro estudo que Colossos é o lugar onde as coisas acontecem. Colossos é o lugar onde a opressão está presente, onde as vãs filosofias elas estão lá insistindo, onde os cristãos, às vezes, eles são tentados a se desviar por algum motivo. E a igreja é chamada para estar presente nesse local. Não somos chamados a criar guetos cristãos isolados da cultura, fugir de Colossos, mas a demonstrar fidelidade a Cristo dentro das estruturas da cidade, família, economia, política, sem ser absorvidos pelo sincretismo local. Referências pastorais e contemporâneas. O antídoto para a crise de identidade. Vivemos numa era de identidades fluídas e fragmentadas. O texto infere que a identidade mais profunda do ser humano não é sexual, política ou profissional, mas posicional em Cristo. Então vivemos numa era de identidades fluídas e fragmentadas. O texto infere que a identidade mais profunda do ser humano não é sexual. Qual que é a sua identidade? A gente pode inferir isso. Qual que é a nossa identidade, a mais profunda? Em Cristo. Pastoral. O pastor deve aconselhar o crente que sofre de baixa autoestima ou orgulho excessivo, lembrando de que sua definição fundamental vem de fora, extra. Ele é um santo pela vontade de Deus e isso estabiliza a alma. Você não é nem mais, você não é nem menos. A sua identidade, ela está firmada em Cristo. Você é de Cristo, você está em Cristo. Segurança em tempos de heresia e caos. Colossos, em um mercado de filosofias e medos espirituais, anjos, asceticismo, a interferência é que a segurança contra o engano não é o isolamento, mas o aprofundamento na graça e na paz. Cristãos ansiosos que buscam novas revelações ou técnicas de autoajuda, eles devem ser reconduzidos à suficiência da graça que já lhes foi dada. A paz de Deus é a guarda contra a ansiedade moderna. A cura para o ativismo religioso, né? A aplicação de pastoral, inferência pastoral, né? Muitos servem na igreja para serem aceitos. O texto ele inverte isso. Paulo serve porque foi chamado. Às vezes as pessoas, que ele está falando, às vezes as pessoas servem para ser aceito. Eu vou fazer isso porque se eu fizer, eu vou ser aceito por alguém ou por aquele grupo. Só que o que a gente pode inferir desse texto é que Paulo faz porque ele já foi aceito, ele foi chamado para aquilo. E os crentes são fiéis porque são santos. O serviço ele é fruto da identidade, não a causa da identidade. Então, eu sirvo a Deus porque a minha identidade é a do serviço. Eu sirvo a Deus porque a minha identidade é o serviço. Eu não sirvo porque é a causa disso. Isso liberta o crente do esgotamento causado pelo legalismo. E aí, o ponto 5, a gente caminhando aí para o final, ele vai trazer para a gente aqui quais que são os limites, da inferência. Porque, como foi dito aqui no início, o que quebra uma pregação, uma exegese, é você tirar do texto aquilo que não está escrito lá, de uma forma que
é impossível você falar aquilo, né? Às vezes você tá lá assistindo uma pregação e você fala, cara, de onde que ele tirou isso? Como que ele afirma isso sobre o texto? Se você gosta de estudar, ouvir uma boa pregação, um bom estudo, você sabe o que eu estou falando. Então, aqui nos limites da inferência, o aplicativo, né, ele vai trazer para a gente aqui exatamente isso. O que é impossível você tirar dali. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você está cometendo um erro teológico grave. E aí você vai caminhar por caminhos que são errados, né? Vamos lá. Primeiro, não apoiar a sucessão teológica. Ele vai falar, limites, é o que o texto não diz. O título apóstolo é vinculado a Paulo pela vontade direta de Deus. O texto distingue Paulo de Timóteo, que não é chamado de apóstolo aqui. Isso infere a singularidade do ofício fundacional, não a sua continuidade institucional perpétua, como ensina o catolicismo romano. Então, cada um é chamado para um ministério segundo a sua santa vocação. Não existe continuidade. Não ensina perfeccionismo, santidade subjetiva completa. Chamar os colossenses de santos não implica que eles não pecavam. A carta exorta contra pecados graves no capítulo 3, a gente vai chegar lá. Infere santidade posicional e definitiva. Não há erradicação da natureza pecaminosa nessa vida. E isso é interessante. Ser santo, como nós já vimos, não sei qual é o grau de ensino com o que você chegou aqui, mas santo não significa que você não é pecador. Você é pecador. Santo é a sua posição diante de Deus. Deus te separou para pertencer ao povo dele. E todo aquele que é separado por Deus para fazer parte do povo dele, a posição, o nome dado é santo. Não apoia o universalismo. A graça e paz são endereçados especificamente aos santos e fiéis. Não há base exegética para inferir, né, para especular, para trazer, para tirar aquilo do texto, que a paz de Deus repousa sobre aqueles que estão fora de Cristo ou que persistem na infidelidade. Não valida o desigrejado. Exato. A carta é enviada a um corpo coletivo. Irmãos, a expressão em Cristo nunca é usada no Novo Testamento para justificar uma espiritualidade individualista, desconectada da comunidade visível dos santos. Então, tá aí as nossas inferências de Colossenses 1, verso 1 e 2. Se você tiver gostado, você tem que curtir esse vídeo. E olha só, esse arquivo, ele vai ficar disponível para você baixar. Aqui é a interface do nosso aplicativo. Eu só cliquei nesse botão aqui de inferências do texto. E agora, se eu quiser gerar esse arquivo em PDF, aqui, ó, tá gerou o nosso PDF disponível que vai ficar para vocês aqui, tá bom? E no próximo vídeo a gente faz mais um daqueles arquivos lá. Se você quiser utilizar o nosso aplicativo, tá? Você vai ter o link aqui na descrição. Preço de uma coxinha com Coca-Cola. Se você quiser, esse arquivo vai estar disponível aqui. Não perca tempo. Vem estudar com a gente. Tamo junto.